irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia aos Filipenses, capítulo de número 3, Filipenses, capítulo de número 3, versículos 20 e 21. A igreja encontrou? Diz assim o texto da palavra de Deus: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Pode sentar, irmãos. A gente às vezes quer, talvez, não sei se simplificar alguma coisa que não dá para ser simplificado. Uma delas é pensar a Santa Ceia como sendo algo normal. Entenda que normal estou dizendo pelo fato de participarmos todos os meses da Santa Ceia, ou 2 vezes, no mesmo dia, como nós temos tido o privilégio de acontecer isso. Mas é certo que a Santa Ceia não é um dia normal. E a semana da Santa Ceia também não é uma semana normal. Se algum dia eu falei isso, eu retiro tudo. Porque, de fato, parece que, não sei, eu acredito que você também passa por isso. O diabo, ele tenta, de alguma forma, tirar a nossa paz. Se ele não consegue atacando a nossa família ou colocando alguma contenda, mas ele ataca a nossa mente, tentando desviar o nosso foco e fazer com que a gente pense as coisas de uma... porque eu preguei aqui uma vez, me lembro em Efésios 2, que vos vivificou estando mortos em ofensas e delitos e pecados, em ofensas e pecados, delitos e pecados, e até comentamos que estar fora da vontade de Deus também é pecado. Eu fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, ou eu não fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, também é uma questão de pecado. Então, eu estou cometendo o pecado. Deus tem um plano para cada um de nós na sua obra. Deus tem um plano, você talvez não entendeu, mas Deus tem um plano para cada um de nós na sua obra. E para cada um de nós, Ele tem um chamado. E Ele nos chamou para alguma coisa. E às vezes a gente parece que quer dar uma de louco, né? Outro dia até a Ingrid pregou aqui, falou não sei o que sonsa, né? Não vou falar, mas eu sei. E às vezes a gente quer dar uma de louco, que o propósito de Deus na nossa vida talvez a gente assovie assim e fala assim, não estou ouvindo, não estou escutando. Mas entre todos os propósitos de Deus para a nossa vida, e eu fiquei pensando sobre essa carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, e a pujança da cidade, a grandeza, a grandiosidade da cidade, e por que ele fala mas? Esse texto começa com o mas. Quer dizer, há alguma coisa antes que ele está fazendo aqui. Ele está fazendo não diria uma conclusão, mas quando você fala mas, você está anulando o resto. Por exemplo, fulano é bonzinho, mas não é crente. A cidade até que é grande, mas é feia. Fulano até que é legal, mas fala demais. Estava muito boa a conversa, mas começou... Quer dizer, o que vem antes do mais está sendo anulado. Então eu fiquei pensando, por que Paulo, ele escreve essa carta estando preso? E aqui a Bíblia vai dizer que as circunstâncias da prisão de Paulo, quando ele fala assim, eu sou o Paulo, o prisioneiro, a prisão que ele vive aqui, hoje eu estava fazendo essa leitura, William Barclay, ele fala sobre essa prisão, embora ele estivesse preso numa casa alugada, foi uma casa alugada, era uma espécie de prisão domiciliar, mas quando fala as cadeias de Paulo, aquela cadeia, o significado daquele termo, é que ele vivia 24 horas algemado com um guarda. Então numa ponta da algema estava ele, na outra ponta estava o guarda. Por isso que ele fala assim, e a minha prisão
ela está sendo manifesta a toda a guarda pretoriana. A guarda do pretório era a guarda do imperador, formada no começo de mais ou menos 10 mil homens. Então imagina se não, ele esteve preso por 2 anos. E durante esses 2 anos, havia um revezamento entre os guardas. Não sei de quantas horas, mas quantos guardas passaram pela mão de Paulo? Agora, não é difícil de responder isso que eu vou perguntar. Será que ele pregou para algum deles? Irmão Antônio, será que ele pregou? Você tem dúvida? Se ele não parava de pregar, se o tempo todo ele pregava, então eu não sei quantos guardas passaram junto com a algema de Paulo, mas eu posso ter certeza de uma coisa, que todos aqueles que passaram por ali, além de ter que soltar a algema física, eles tiveram a algema espiritual soltas também. Porque o apóstolo dos gentios não aguentou e falou assim, ó, minhas cadeias, a minha prisão tem sido manifesta toda a guarda pretoriana. E olha o que ele diz: e as coisas que têm me acontecido têm contribuído para o avanço do evangelho. Significa então que sentava um preso perto dele e ele começava. Reparem os irmãos, que 3 pessoas são importantes nessa cidade de Filipos. A primeira delas é que quando Paulo chega nessa cidade, o púlpito de Paulo é à beira de um rio. Paulo ele está na beira de um rio, e algumas mulheres estão trabalhando, dentre essas mulheres a Lídia, que talvez não fosse o nome dela, mas ela fosse de uma cidade chamada Lídia, mas tudo bem. E ela ouve a palavra que Paulo prega, ela acredita, ela convida para ir à sua casa, e lá ela aceita Jesus, a primeira mulher, vendedora de púrpura, uma mulher da alta sociedade, vamos dizer assim. Mas tem uma segunda pessoa nessa história aqui da igreja da cidade de Filipos, que é uma jovem, escrava, endemoniada, possessa, que dava lucro aos seus senhores. Essa mulher, ela acompanha Paulo por vários dias, e Silas dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Paulo se perturba com aquela palavra, e então ele diz para aquele espírito, sai dela. A esperança de lucro daqueles homens então se perde. É a segunda classe de pessoas, é uma escrava. Mas a terceira classe de pessoas, que é alguém da classe média, vamos dizer assim, da classe B, é o carcereiro. Aquele carcereiro que guarda Paulo naquela prisão. Irmãos, a gente vai dar uma caminhada, só estou fazendo aqui uma introdução, vamos falar assim, passando um voo panorâmico. Mas quando aquele carcereiro olha para dentro da cela e vê que não tem ninguém, ele pensa que não tem ninguém, fica meio preocupado, ele fala assim, e agora, o que eu posso? Vou me matar. Paulo fala assim, não, calma. Veio um anjo essa noite com o controle remoto aqui, deu um terremoto aqui, abriu tudo, mas nós estamos aqui, calma. Ninguém escapou não, rapaz. Ele falou, mas o que eu devo fazer para me salvar? Irmão, ele está falando assim, o que eu devo fazer para salvar a minha pele? Paulo fala assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Não tem conversa fiada para Paulo. É o tempo todo pregando. Mas quando ele escreve a essa igreja, ele usa mais, vamos lá. Essa cidade de Filipos, ela foi fundada por Filipe da Macedônia em mais ou menos 360 a.C. Deixa eu aumentar aqui, que senão a visão não enxerga. Tornou-se um centro militar significativo. 200 anos mais tarde, tornou-se a principal cidade da Macedônia. É preciso que você preste bastante atenção nisso aqui. Então ela torna-se uma colônia romana. Os veteranos de guerra, que eram aqueles homens que, tipo assim, o que eu vou ser daqui 1 ano e pouco? Só não sou de guerra, mas veterano. Serei, se Deus assim permitir. Amém. Obrigado que falaram amém para mim. Amém. Mas os veteranos de guerra, pelo fato deles terem guerreado e combatido, eles recebem um prêmio. E qual o prêmio que eles recebem? Eles são deslocados até Filipos. E lá então é estabelecido um centro militar. Eles recebem porções de terra por terem prestado um serviço a Roma. Roma, ou Filipos, desfrutava de isenção de impostos. Havia um governo cívico em Roma. Tudo o que eles faziam em Roma, faziam em Filipos.
Então, quando alguém ia morar em Filipos, eles falavam assim: os homens andam, eles falam aqui o latim, eles andam com roupa latina, eles têm os costumes latinos, eles têm as leis latinas, eles falam como Roma fala, tem um exército como de Roma, e é um centro cívico. Ou seja, nós defendemos o civismo aqui em Filipos. A cidade teve orgulho em ser colônia de Roma, e seus cidadãos não escondiam isso, porque em Atos 16, 20 e 21, quando Paulo é apresentado aos magistrados junto com Silas, eles dizem assim: vocês são judeus, e vocês perturbam a cidade, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que nós somos cidadãos romanos. Nós somos a última bolacha do pacote. Nós temos um governo que é um governo exemplar. Nós não pagamos impostos. Nós somos uma colônia de Roma. E aqui tudo que a gente pratica vem de Roma. Hoje poderia ser chamado comparativamente ao sonho americano. Em ter o green card, não sei se falei certo, mas o cartão verde, que dá o acesso livre à América. Ou ainda, seria morar em Filipos, era como possuir um passaporte diplomático. É como você ser um americano. Não sei se todos aqui gostariam de pelo menos visitar os Estados Unidos. Mas morar nos Estados Unidos é um status. Se você ver alguém falando em inglês aí na rua, você fala assim: o fulano fala inglês. Não sei se você conhece alguém que fala fluentemente inglês. Você fica todo assim, você fala assim: você fala inglês? Porque é um sonho ser um cidadão americano. E era um sonho ser um cidadão de Filipos. Não obstante, há tantas pompas. Paulo diz em termos coloquiais: mas a nossa cidade é bem melhor. Ela não está aqui. Ela está nos céus. Quando Paulo usa o termo escravo, quando ele usa o termo escravo, vocês sabem, eu falei bastante aqui, que escravo é doulos. E doulos não é um escravo comum, que faz por força e por violência, mas é um escravo que resolveu se submeter a Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, Paulo se apresenta como sendo um escravo que não tem mais vida própria. E a igreja? Se nós temos a cidade e a igreja nasce na segunda viagem missionária de Paulo. Quando Paulo à noite, lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos e versículo de número 9, Paulo teve de noite uma visão. Irmãos, olha que interessante. Ele deseja ir para 2 lugares. O Espírito não permite. Fala: não, você não vai. Você já imaginou a sensibilidade? Eu quero ter essa sensibilidade. Eu quero ter essa sensibilidade de saber obedecer à voz do meu Senhor. E saber o que Ele está querendo da minha vida. Eu vim aqui hoje à noite para descobrir o que Deus quer da minha vida. Eu não sei para que você veio aqui hoje à noite, mas eu vim aqui nessa noite, a minha oração é: Deus, mostra claramente o que o Senhor quer da minha vida. Porque eu não tenho controle dela. Eu não sei o que eu faço, mas o Senhor sempre sabe. E uma vez que nós nos entregamos para sermos seu escravo, a nós não compete mais saber para onde vamos e o que vamos fazer. Tudo quem faz e quem pode, quem dirige, quem coordena é Jesus. O Espírito diz: você não vai para cá, você não vai para lá. Chega a noite, a Bíblia nos diz, capítulo 16 e versículo 9, que ele tem uma visão, em que se apresenta um varão da Macedônia. Filipos está na região da Macedônia. E o varão diz para Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Você consegue ouvir nessa noite a voz, o clamor das multidões, das pessoas dizendo assim: me ajuda. Você consegue ouvir? Você consegue ouvir no posto de saúde? Você consegue ouvir na fila? Você consegue ouvir nas ruas? Mesmo que o grito é ensurdecedor, ou melhor, o silêncio é ensurdecedor, porque as pessoas gritam sem voz, elas gritam chorando, elas gritam andando com a cabeça baixa.
Paulo tem uma visão, e um homem, um varão da Macedônia, quando a Bíblia fala a respeito de rogar, você sabe o que é rogar? É pedir com insistência, é dizer por favor, é como se a gente dissesse hoje assim, pelo amor de Deus. Agora prestem atenção, por favor. Eu acabei de falar para vocês que a Macedônia, aquela região, era uma região tomada por Roma. Há um ditado que diz assim, que todos os caminhos levam a Roma. Por que que todos os caminhos levam a Roma? Porque todas as estradas, as colônias estavam interligadas a Roma. As melhores vias ligavam a Roma. Então todo quem tem boca ia. Porque bastava que chegasse na cidade. Como que eu faço para chegar em Roma? É fácil, é só você pegar esse calçamento aqui, você vai chegar lá. Tem alguns quilômetros, mas é um tapete. Vai que você vai chegar lá. Agora preste atenção, não obstante possuírem tantas riquezas e tantas coisas boas, a gente dentro de Filipos, que era tão pobre, que só tinha dinheiro. Havia gente dentro de Filipos que eram tão pobres, que só possuíam riquezas. E esse varão se apresenta e disse assim: ajuda-nos. Depois dessa visão, Paulo então procura partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Irmãos, olha, Paulo, na sua sensibilidade, ele descobre o seguinte: Deus está chamando a gente para anunciar o Evangelho em outro lugar. E então, a Bíblia diz que ele vai para aquela região, e ali é estabelecida a sede da igreja, na casa da vendedora de púrpura chamada Lídia. Porque a Bíblia diz assim, capítulo 16 de Atos, versículo de número 11: e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela e a sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficar ali. E nos constrangeu a isso. O púlpito era à beira de um rio, mas mesmo no púlpito, na beira de um rio, havia um coração que era um campo missionário. E quando há um púlpito, e quando há um coração missionário, e há a palavra, a salvação. Quando há um púlpito, quando há um coração missionário, e quando há a palavra, a libertação e a salvação. E essa mulher então diz assim: vamos transferir a sede dessa igreja aqui? Vamos tirar ela daqui da beira do rio, vamos levar para minha casa? Porque o meu coração se encheu com a presença dessa palavra que vocês estão pregando aí. Paulo vai para a casa de Lídia, e lá é então estabelecida a palavra. Filipos é uma igreja, meus irmãos, que nasce na dor. Você já teve filhos gerados na dor? Eu posso dizer para você, filhos espirituais, né? Os naturais só as irmãs, né? Mas filhos espirituais, eu posso dizer para vocês que sim. Eu tenho filhos, até hoje, que tenho contato estreito, que foram gerados na dor, que foram gerados em momentos cruciais da minha vida, que eu levarei comigo, mas que são filhos espirituais, que inclusive me chamam de pai, foram gerados na dor. E Filipos é uma igreja que nasce na dor. Porque em Atos 16:16 diz que aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo:
Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te manda que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. A jovem estava presa por um demônio. Paulo e Silas, com a presença de Deus na sua vida, liberta aquela jovem. E agora, quem está preso são os dois. Entenda. Às vezes, curamos feridos. Às vezes, aconselhamos precisando de conselhos. Às vezes, fortalecemos precisando de forças. Às vezes, ajudamos precisando de ajuda. Às vezes, socorremos precisando de socorro. Porque quando Deus chama, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Olha como que é a obra. Isso aqui não é brincadeira não, viu, irmãos? Se alguém aqui nessa noite entrou enganado pensando que evangelho é brincadeira, evangelho não é brincadeira. Se você quiser e eu quiser levar assim na barriga, empurrando com a barriga, pode até parecer, mas quando a gente toma uma decisão e diz assim: eu quero, custe o que custar. Prestem atenção, eles são ovacionados, aplaudidos por serem servos do Deus Altíssimo. Paulo então tem a percepção de que aquilo era um demônio. Ele fala assim: não, nós não queremos ser ovacionados. Espírito, sai dela em nome de Jesus. Ela é curada, ela é liberta. E aqueles homens olham, porque assim, a esperança de lucro deles foi embora. E agora não tinha mais de onde ganhar dinheiro. E aí eles pegam Paulo, por ter feito uma coisa boa. Ô, irmão, olha, eu vou falar uma coisa para você. Não espere palmas. Não se acostume com palmas no evangelho. Não se acostume em ser ovacionado no evangelho. Não se acostume e não pense que você vai ser amado por todos. Não pense que você vai ser lembrado por todos. Não pense que todos vão ligar para você te dando parabéns. Não pense que as pessoas vão te elogiar sempre, porque isso não é evangelho. Evangelho é cruz. E quando a gente fala em cruz é renúncia. E a primeira coisa que eu devo renunciar quando eu falo o evangelho é a mim mesmo. Está disposto? Está disposto? Porque agora aqueles homens que fazem um grande favor, o pessoal poderia falar assim: olha, graças a Deus, essa menina, porque era uma menina jovem. Não tem jovem presa pelas garras do diabo hoje não, né? Com ironia estou dizendo. Parabéns, vocês libertaram uma jovem possessa. Não, arranca a roupa deles. Produz açoite nas costas deles em praça pública, envergonha-os. Levem-os à situação de vergonha, eles merecem isso. Eles são açoitados, porque o problema era que eles estavam introduzindo costumes que não eram romanos. A cidade tinha pompa. Onde já se viu
falar de um evangelho, de um Jesus crucificado, para um romano que sabia ganhar tudo na força. Mas a Bíblia nos diz que eles então são jogados dentro da prisão, por esse motivo. Mas perto da meia-noite eles estavam fazendo o quê? Tudo chorando. O que eles estavam fazendo perto da meia-noite? Paulo e Silas faziam duas coisas que nós crentes sabemos fazer: oravam. Tá difícil, irmão? Ora e canta. Diz um adágio aí, irmão Antônio, que quem canta... Hã? Nós não apenas cantamos, nós louvamos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você já passou, lógico, já passou por prova, claro. Possivelmente, talvez esteja agora passando pela prova, né? Mas você já se pegou no meio da prova, assim, ó. A coisa tá feia. O negócio tá pegando fogo. Mas você se pega adorando a Deus. Eu vou te falar uma coisa. Quando eles cantam e oram, ou quando eles oram e cantam hinos a Deus, os outros presos falam assim: o que está acontecendo aí? Pai, não sei, tem dois caras aí que apanharam, tá cheio de vergão, eles estão cantando e estão orando. Os presos estão tudo assim, daqui a pouco vem um terremoto, as prisões se abrem, as cadeias se soltam, Deus os socorre. Não precisa ser reconhecido pelos filipenses, não precisa ser reconhecido pelos romanos, não precisa ser reconhecido pela moça, não precisa ser reconhecido pelo imperador, mas eles eram conhecidos pelo Deus dos céus. E quando nós somos conhecidos pelo Deus do céu, ainda que seja necessário, Deus envia terremoto, mas nos socorre. E eu te digo uma coisa, que se Ele não enviar um terremoto para abrir a cadeia, Ele envia um vento bem tranquilo, pega na sua face aquele vento assim, te faz respirar. Coisas que você não consegue respirar há anos, não consegue puxar. Só quem sofreu e sofre de ansiedade sabe que eu estou dizendo. É doença e é terrível. Você tenta fazer assim, a respiração não vai até no final. Mas quando Deus envia o vento, o que você está fazendo aí, Elias? Vem terremoto, vem vento, vem um vento impetuoso, vem tudo, treme. De repente, vem uma voz mansa, através do vento no seu rosto, e fala: o que fazes aí? Sai daí agora. Vai fazer, vai trabalhar. Come, rapaz. Come e bebe. É uma palavra para você nessa noite aqui, ó. Come e bebe. Porque o teu caminho é longo. Recebe em nome de Jesus essa palavra para o teu coração nessa noite. Come e bebe, porque o teu caminho é muito longo, tem muita coisa para se fazer ainda. Não é hora de ficar aí. Mas a dor, para quem está debaixo da visão que Deus deu, se torna uma alegria e frutos. A dor não é para nos matar. Não vai nem falar amém, amém. Fala amém assim. A dor não é para nos matar. O que não mata engorda, né? O menino pega um negócio e colocar na boca, você fala assim: não, tranquilo, o que não mata engorda. Bebe água. Já engoliu o torrão de terra? Já engoliu, não tem mais o que fazer, então dá água para ele. E se ele estiver um pouco agitado, dá água com açúcar aí. Diz que é assim, né? No primeiro leva para o hospital, no segundo dá água, no terceiro fala assim: lava a mão, tranquilo. A dor não foi para acabar com os discípulos, não. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, os outros presos escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas. E todas as prisões foram soltas. Acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido.
Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, todos estamos aqui. E pedindo luz, salta para dentro da prisão, todo trêmulo ante Paulo e Silas. Senhores, o que eu faço para me salvar? Paulo fala para eles assim, para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Simples, cara. Simples, rapaz. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa, tornando eles consigo naquela mesma hora da noite. A Bíblia nos diz assim, que o fruto de Paulo na dor agora é aquele que alivia a sua dor. O fruto de Paulo na sua dor é aquele que agora alivia a sua dor. Porque aquele homem que foi salvo na dor, agora pega um pano, sei lá o que, lava os vergões de Paulo. Os filhos gerados na tua dor te darão alegria. Os filhos gerados na minha dor me dão alegria. Posso citar aqui Lucas, posso citar Oséias, Adelson, Jonatas, Luiz, Alex, que são pessoas que hoje, quando eu vejo uma ligação e eu pego o telefone, se eu tiver mal, acabou. Filhos gerados na dor, que lavam seus vergões. Continue gerando filhos na dor, porque eles lavarão os seus vergões. Eles lavam os vergões. Só que é o seguinte, a obra não terminou. Quando eles lavam os vergões, a Bíblia diz que eles são batizados, todos e os seus. Então a casa inteira foi batizada. Batiza todo mundo. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Considerando que o tema da carta à igreja de Filipos é alegria, a dor jamais poderá silenciar a alegria que temos. Porque a alegria dos apóstolos não era uma alegria terrena e circunstancial. A alegria dos apóstolos tinha um nome, e se chamava Jesus. A minha alegria nessa noite, a sua, tem um nome. O cumprimento dessa carta é graça e paz da parte de Deus. Caris e Eirene. Caris, um cumprimento grego. Eirene, um cumprimento hebreu. Eirene significa alegria. E não é uma alegria pelas circunstâncias, mas é uma alegria, como João escreveu: eu te desejo que te vá bem em todas as coisas e que você tenha saúde. É uma alegria que superabunda toda tristeza e que está acima de toda tristeza. Fato é que pode comprovar isso é um crente cantar num velório. Irmãos, nós estamos a caminho da nossa casa. O que prova que alguém foi à guerra não são apenas os louros e medalhas recebidos, mas principalmente as suas feridas. Talvez hoje, nessa noite, você olhe no teu corpo e com o passar dos anos você não tenha nenhuma ferida da guerra que apareça aqui, mas aqui. Você está entendendo? Feridas aqui, ó, ou aqui. Mas essas feridas estão cicatrizadas. Não entendeu? Essas feridas estão cicatrizadas. Jesus cicatrizou-as. E se tem alguém nessa noite que ainda não tem a ferida cicatrizada, Jesus pode nessa noite fazer isso. Por isso que Paulo agora se levanta e fala assim, ó: peraí, não são os louros romanos que fazem a diferença na minha vida, não. Sabe o que faz a diferença na minha vida e prova que eu estive em combate? Desde agora, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus.
Eu tenho vergão aqui, eu tenho vergão aqui, me dói aqui, eu tenho dores, eu fui lançado num cesto, me jogaram quase morto fora da cidade, mas eu sei em quem tenho crido, eu conheço o meu Salvador. Essas feridas que você tem, que nós temos, e que ele tinha, o que essas feridas gritavam? Não era dor, não era dor. Olha que coisa, irmãos. Essas feridas que Paulo carregou e Silas carregou nessa cidade, elas não gritavam dor, elas gritavam assim: eu sobrevivi. Pois eu estou vivo, eu estou vivo, você está vivo, e isso não é pouca coisa. Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quando ele fala a respeito de ninguém te inquieta, quando ele fala a respeito da pátria, ele está falando da constituição de uma comunidade, uma forma de governo que me governa, que administra a minha vida. Quando ele fala assim, a nossa cidade, a nossa pátria, na Ara, Almeida Revista Atualizada, ele está dizendo: a nossa pátria está nos céus, donde também nós esperamos o Salvador. Eu estou aqui, mas não sou regido por normas daqui, eu sou regido por normas de lá. E as benesses que eu recebo não são do governo romano, não, as benesses que eu recebo são do meu Salvador. Espera um pouquinho. Quando ele fala a respeito de Salvador, é Soter. Para você nunca mais esquecer o significado da palavra Salvador no original, que é Soter. Quem nasce na cidade de Salvador, em Minas Gerais, é soteropolitano. Para você nunca mais escrever. Por que isso é importante? Porque no original, Soter significa Salvador, preservador e libertador. Nós temos um Soter que nos salvou, que nos preserva e que nos liberta. Como assim, só isso? Ele nos salvou, ele nos preserva, não deixou o diabo nos matar, porque o diabo tinha planos e ele tem, e quase que ele te mata, não foi? Não tomou um monte de remédios? Tomou. Você não fez planos com uma corda? Fez planos com uma corda, de vez em quando passou pela sua cabeça de dar fim ao seu sofrimento. Sim, mas ele te preservou. E agora ele te guarda e me guarda todos os dias com a sua potente mão. O diabo não me matou. O diabo não te matou. E isso é o que basta nessa noite. Ele não conseguiu. E hoje eu, Celso, posso gritar assim: eu sou livre. Eu sou livre. Jesus me libertou e eu sou livre. Você pode levantar a mão e falar assim: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre, eu não tenho mais medo. Irmãos, eu já pensei em tirar minha vida, e pensei que não tivesse mais jeito. Falei assim: não tem mais como, não tem mais jeito. Mas sem conhecer Jesus, aquela voz me disse assim: tem jeito, Celso. Oh, glórias a Deus, eu sinto a sua presença na minha vida nessa noite. Ele vai transformar o nosso corpo. Sabe o que é transformar? Vem da palavra metamorfose, metamorfos, que significa mudar a figura dele. Transformando esse corpo abatido. Abatido é humilhado. É uma humilhação espiritual, que conduz alguém a perceber e lamentar a sua insignificância e culpa. Todos os dias a culpa vem. Você não é tão bom assim. Você não presta. Você pecou, você errou. A culpa. A dor. Mas um dia o nosso corpo será transformado.
E esse corpo de pecado e de erros e de culpa, essa mente será transformada num abrir e fechar de olhos. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Eu não sei, eu não posso ir mais longe. Cristo foi glorificado, Cristo humilhou-se na sua encarnação e foi glorificado na sua ressurreição. Nós somos humilhados hoje na nossa encarnação, mas seremos glorificados na nossa ressurreição. De novo, nós somos humilhados na nossa encarnação, mas seremos glorificados na nossa ressurreição. Ante a última trombeta, e nós partiremos para nossa casa. Que saudade da nossa casa. Talvez a cidade de Filipos poderia cantar tantas coisas, e os crentes talvez poderiam cantar o hino 36 da nossa harpa. Passarinhos, belas flores, querem iludir a gente, mas são vãos terrestres e esplendores. Eu contemplo o meu lar. Está com saudade de casa? Está com vontade de voltar para casa? E eu encerro dizendo que nós vivemos no já ainda não. Na teologia tem esse termo, vivemos já ainda não. Ou seja, já por quê? Porque o reino de Deus está aqui, não está? Só aqui que a gente consegue ouvir isso, ser renovado. Eu fui renovado. Vivemos o já porque o reino de Deus está aqui. Mas vivemos ainda não, porque nós ainda não chegamos lá. Ontem eu ouvi um hino, e eu encerro com esse hino, e depois você ouve na sua casa, e eu acredito que você ouve um monte, as irmãs que cantam aí. Diz assim, ó: luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou. Sem que eu me sinta assim, diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou. Se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz. Quem fala pra gente quem nós somos? O nosso pai foi embora, né, Carlos? Mas ainda a gente tem um pai. E o nosso pai está aqui nessa noite. Vamos ficar em pé? A Ingrid se prepara para louvar a Deus. Deixa eu fazer uma oração antes. E a oração que eu vou fazer é aí no seu lugar. Você vai colocar a mão assim no seu coração. Se tem alguma ferida que não foi curada, ore comigo nessa noite. Deus, em nome de Jesus, cura, Senhor, as feridas, Pai. A tua palavra, meu Deus, ela foi ministrada, ela foi pregada, e nós temos a convicção de que o Senhor é o nosso refúgio, e de que a nossa cidade, ela está nos céus, de onde nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido num corpo de glória, num corpo glorioso. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, e que as lágrimas de hoje sejam guardadas diante do Senhor, porque nós temos a plena convicção de que o Senhor limpará de nossos olhos toda lágrima. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Nós vamos fazer assim. Nós vamos distribuindo, a Ingrid vai louvar, e depois aí vocês esperam, volto aqui. Nós vamos fazer a oração de novo, e aí a Janaína pode louvar a Deus com o hino. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem.
Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados juntamente com o mundo ou com o mundo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor Deus Todo-Poderoso por esse momento em que participaremos, meu Deus, da Santa Ceia como um memorial, Senhor. Meu Deus, hoje são os diáconos que servem, mas nós temos a plena convicção que em breve estaremos aí com o Senhor. Essa é a certeza que guarda a nossa vida e que promove a alegria em nossos corações todos os dias. Nós te agradecemos porque estamos vivos e livres e todos os dias protegidos pelo Senhor. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar, os diáconos vão servir e a Ingrid vai adorar a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu venho, ó Pai, aqui buscar o seu amor, a tua paz. Estou aqui, não aguento mais tamanha ó Pai, tira de mim tanta opressão. Eu rasgo a minha alma, meu coração, de rosto em terra, quero perdão. De coração, prometo a ti, daqui adiante irei mudar. Decepções, eu só passei. Aceita-me, meu grande amor, volte pra mim, sedento eu estou, tornar sentir o teu calor. Eu rasgo a minha alma, meu coração, de rosto em terra, quero perdão. Eu já não aguento tanta opressão. Estou
vida sem ti não há sentido. Não, não, não. Senhor Jesus, eu te peço, Jesus, perdoa-me, Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ficar em pé, fazer uma leitura e a gente já vai participar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode sentar, irmãos. Janaína. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? No princípio Deus criou o céu e a terra, fez o universo para o adorar. Colocou o homem no jardim, criador e criatura conversavam ali, até que um dia a serpente apareceu e o coração que era puro se corrompeu. Mas o amor era mais forte que a decepção. Deus tira o homem do jardim, mas não do seu coração. Deus te ama independente da situação. Deu seu filho pra te dar direito ao perdão. Deus te ama e nem o tempo pode apagar a marca de Jesus que em você cravada está. Deus te ama e pode o tempo passar. Ele faria tudo outra vez por te amar. Naquela cruz quando foi crucificado, foi por você e pelos seus pecados. Como pode te amar tanto assim? Mesmo sendo pecador, ele viu algo em ti. Abriu os braços lá no Calvário e disse: Pai, está tudo consumado. É difícil compreender seu grande amor. Deus refez o elo da aliança que quebrou, e eu sei que Ele faria tudo outra vez. Mas o amor era mais forte que a decepção. Deus tira o homem do jardim, mas não do seu coração. Deus te ama independente da situação. Deu seu filho pra te dar direito ao perdão. Deus te ama e nem o tempo pode apagar a marca de Jesus que em você cravada está. Deus te ama e pode o tempo passar. Ele faria tudo outra vez por te amar. Naquela cruz quando foi crucificado, foi por você e pelos seus pecados. Como pode te amar tanto assim? Mesmo sendo pecador, ele viu algo em ti. Abriu os braços lá no Calvário e disse: Pai, está tudo consumado. É difícil compreender seu grande amor. Deus refez o elo da aliança que quebrou. Eu sei que Ele faria tudo outra vez. Como pode te amar tanto assim?
Mesmo sendo pecador, Ele viu algo em ti. Abriu os braços lá no Calvário e disse: Pai, está tudo consumado. É difícil compreender seu grande amor. Deus refez o elo da aliança que quebrou. E eu sei que Ele faria tudo outra vez. Eu sei que Ele faria tudo outra vez. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Os irmãos estão vendendo alguma coisa ali para ajudar na mídia, né? É um bolo. Então, os irmãos, passem bem devagar ali, perto ali. Vamos orar. Nessa oração a gente apresenta. Os irmãos não precisam vir aqui, mas a gente vai orar pela irmã Glória e pelo Brunão. Estão completando mais um ano de vida. Amém? Onde estão? Estão ali. Estenda as tuas mãos para lá. Pai, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, abençoa, meu Deus, a vida do Bruno, da irmã Glória. Guarda, meu Deus, a vida dos teus servos, teus filhos, multiplicando os anos de vida com força, com saúde, debaixo das potentes mãos do Senhor. Pai, também te pedimos que tenhamos uma semana protegida, abençoada, guardada debaixo das potentes mãos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do amado e querido Espírito Santo, seja com toda a igreja, hoje e sempre, todos digam: a de São Lucas, amar e cuidar, essa é a nossa missão.